Olá a todos e todas, boa noite. Que bom ver esses rostinhos aqui com a gente nessa noite. Aqui está chuvosa. Aqui em São Paulo tem bastante chuva aqui na Zona Sul, não sei vocês, aí nesse restante desse Brasilzão. Então é um prazer, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Valéria Nogueira, estou a assumir a articulação pedagógica da FELB. Estou aqui para abrir essa noite de muitos encontros, né, de muito aprendizado, com duas figuras exemplares dentro desse nosso caminho de brasilidade, junto com a pedagogia Waldorf. E aqui eu abro falando da importância desse programa, né, das relações raciais e interculturalidade nas escolas Waldorf. É um caminho que se faz de uma caminhada que vem de outras ancestrais nos trouxeram até aqui, né? A gente tem o Pindorama que vem abrindo esse caminho e esse caminho se faz na caminhada. E essa caminhada vem com muitas mãos. Tem a Tamires, tem a Lígia, tem a Rosa, tem o Dona Uti, tem Marli, tem muita gente junto com a gente nesse caminho de fazer chegar essa alma brasileira dentro desse caminho da pedagogia Waldorf. É um caminho que no ano passado, no nosso congresso de pedagogia Waldorf, ele se estreitou e se descortina, né? Ele passou como dizer, por um funil dentro desse caminho do nosso congresso, né? E a gente viu o quanto é que o nosso país é rico e o quanto de cultura ele tem e o quanto que a gente precisa conhecê-lo ainda mais. E esse caminho com a Tamires e com a Lígia, nesses cursos de brasilidade e fazer um olhar para a educação infantil, nos faz ainda mais perto dele. Né? Então, quero desejar que todos e todas tenham boa noite, né, aqui com a gente e que acompanhem todos os encontros, esses encontros de cultivo do solo que acontece nas sextas-feiras, vai acontecer em 3 sextas-feiras seguidas. E depois tem um curso de brasilidades, que as meninas agora vão falar um pouco mais. É isso, Tamires e Lígia. Continuem, por favor. Obrigada, Valéria. Pois é, Valéria veio trazendo a notícia, né? O porquê desse encontro. A gente está nesse encontro para preparar o solo, né? São 3 encontros nesse grande mutirão para a gente poder preparar o nosso solo para esse grande cultivo que vai acontecer durante 11 meses, né? Durante 2024, um pouquinho de 2025. Mas para que isso aconteça, a gente precisa preparar esse solo, né? Trazer um pouquinho do que é que a gente quer cultivar, né? O que é essa semente que a gente quer cultivar. A gente já está no terceiro ano, né? Nesse encontro, nesse terceiro ano de curso, e como tudo na vida, a cada ano amadurece um pouco mais, né? E, e nesse encontro a gente continua com a parceria com a FELB. Estamos dando as nossas mãos para as nossas ancestrais, né? Nossas mestras, Marli, a Ute, nesse primeiro encontro, para a gente poder plantar essa semente, né? Essa semente que tem o início, que vem junto com elas, o meio e um novo início, né? Que vai brotar desse solo brasileiro. Quero dizer que estou muito feliz com esse primeiro encontro, desse preparo. O próximo vai ser na próxima sexta-feira, dia 15 de março, com a Glauce Tales. E o seguinte, dia 22 de março, a gente vai se encontrar no mesmo horário para falar um pouquinho sobre mais, né, nesse solo da educação infantil e a alma brasileira no dia a dia, e trazer mais notícias sobre o curso. Sem querer me alongar demais, vou passar para a minha grande companheira nessa coordenação, Tamires, para trazer um pouquinho mais que a gente está preparando. Obrigada, Lígia, Valéria, a todas as pessoas que abriu a escuta cardinal para nossa pesquisa de vida, né? Então,
Quero contar para vocês que a sombra de uma mangueira, hora ou outra, eu aprendo sobre a arte do esperançar com os mestres e as mestras desse nosso Brasil. E eu vou ler para vocês um trechinho do que eu aprendi com Paulo Freire, A Sombra de uma Mangueira. É imperioso mantermos a esperança, mesmo quando a dureza ou a aspereza da realidade nos mostram o contrário. De novo, é imperioso mantermos a esperança, mesmo quando a dureza ou a aspereza da realidade nos apontam o contrário. E esse é o motivo do nosso encontro. Nós queremos reaprender a esperançar. Nós queremos plantar boas sementes em terras brasileiras. E a semente que a gente vem gestando é uma semente muito especial. Ela está guardando dentro dela o começo, o meio e um novo começo, como diz o nosso ancestral Nego Bispo, da pedagogia antroposófica em solo brasileiro para as diversas infâncias desse Brasil. Então, esses preparatórios, para a gente preparar o solo, é um preparo do nosso solo interno, para que cada pessoa aqui presente, ao ouvir, ao meditar nas palavras que foram trazidas ao longo desses 3 encontros, decidir se quer, se a sua terra interna, se o seu solo interno está pronto, aberto para cultivar essa semente do cultivo da alma brasileira na educação infantil junto com a gente. Então, hoje a gente vai começar a arar a nossa terra com as palavras, com a sabedoria das nossas pioneiras, Marli e Uti, que lá em 1980 já estavam inquietas sobre essa pesquisa da alma brasileira dentro do movimento antroposófico, dentro da educação, da medicina, da agricultura. E esse movimento, impulsionado por elas, foi crescendo, foi encontrando mais pessoas para dar as mãos, né? Foram encontrando mais cultivadores, mais pesquisadores, mais gente de luta e de esperança. E cá estamos nós, nesse encontro de nós, eu, Lígia e tantas outras que estão aqui nessa sala, que estão começando, que estão germinando dentro do movimento da pedagogia Waldorf, ao encontro daquelas que estão há muito tempo já carregando esse tema também com esmero. Então, a minha profunda gratidão a essas mulheres que estão carregando esse tema e que estão construindo, inclusive, esse curso, são mãos de mulheres, e que, coincidentemente, brota hoje, dia 8, no dia, né, que a gente celebra a nossa força. Então, é isso, minhas queridas. A sala é de vocês, Marli e Uti. As perguntas a gente vai deixar para o final, né? Elas vão falar e no final a gente abre para as trocas. Obrigada. Você já pode colocar o PowerPoint, porque eu vou começar, né? Então, eu estou um pouco constrangida, porque o assunto é brasilidade, eu sou alemã, e aí vou fazer o quê? Mas eu quero justamente dedicar, no fundo, a essas poucas palavras, que não vão ser muitas, e essa fala que eu preparei para o povo brasileiro. Por quê? Porque justamente o povo brasileiro, ele me acolheu. Ele me acolheu de uma maneira totalmente aberta, sem preconceito. Isso já faz muitos anos, faz quase 50 anos que estou aqui no Brasil. E aí eu penso mesmo que se não tivesse sido esse acolhimento,
eu acho que não teria também achado o sentido da minha vida. E aí eu fiquei pensando mesmo, como que vou começar hoje? Eu, como estrangeira, amante do Brasil, amante também do Pindorama. E aí eu lembrei, quando era bem jovenzinha, justamente já faz muitos anos, 60 anos mais ou menos, eu tinha essa vontade de fazer algo para outro, e num país que não seja a Alemanha, mas um país diferente, um país que naquela época a gente falava subdesenvolvido, porque naquela época a gente não entendeu o que realmente era o desenvolvimento da alma interna, e não só da parte econômica. E como eu nasci na guerra e também depois fiquei em muitos países diferentes, da Ásia, da África, aí eu pensei, bom, eu vou talvez realmente fazer algo nesse país. Fica 2 anos como voluntária. Só que aí aconteceu algo muito, muito interessante. A minha cabeça pensou uma coisa, e meus pés, como o Rudolf Steiner fala, atuaram dentro do meu destino. Então, inconscientemente, os meus pés, meu destino, me levou no outro país, que é justamente o Brasil. E eu não tinha ligação com o Brasil. E aí eu achei isso muito importante para a minha vida, e talvez para uma outra pessoa também foi importante, porque aí eu cheguei. Cheguei no dia 7 de setembro, também muito importante, porque 7 de setembro é importante para o Brasil e também importante para a Pedagogia Waldorf, que foi a primeira escola que foi fundada justamente nesse dia. Aí eu pensei assim, como que eu cheguei mesmo? E o que eu logo percebi? Depois de uma viagem de 24 dias no mar, porque eu cheguei de navio transatlântico, chegando na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, a primeira impressão foi aquela beleza da natureza brasileira. Depois, chegando um pouquinho mais perto do porto, entrando na Bahia, comecei a ver também esse outro lado, né, do Brasil. Esse outro lado que é a parte difícil, a discriminação. Porque o que eu percebi? Eu vi lá um monte de pessoas negras descarregando os navios, sem direitos humanos, porque jogava esses sacos de 60 quilos em cima das costas das pessoas, desses trabalhadores. Então, logo percebi algo, né, que fez com que justamente eu gosto do Brasil, foi com que eu fiquei. Tanto assim, essa beleza desse povo, como a gente vê nessa foto, né, esse povo que se juntou e ficou se mesclando, misturando para criar esse povo brasileiro. Essa promessa, talvez, realmente para a humanidade, né, onde pode criar uma cultura com essa participação de muitos povos, de muitas etnias. Isso é um lado muito importante, uma promessa para a humanidade, eu penso. E do outro lado, justamente aquilo que é a discriminação, a miséria econômica, social, tudo isso. E aí, quando eu cheguei no Brasil em 1965, que foi na ditadura militar, aí dediquei minha vida, a partir disso, eu dediquei minha vida para esse lado mais social e econômico. Mas não tem como você não perceber também que tem uma outra cultura. E aí, aos poucos, foi chegando justamente essa vontade de entender o que realmente é o Brasil. Como eu já conheci muitos outros países, Egito, Índia, Paquistão, muitos países, eu fiquei pensando, mas o que é realmente o Brasil? O que é essa alma do Brasil? Será que tem algo lá que se juntou para criar algo importante para a humanidade? Então, essas perguntas ficaram bem dentro do meu coração. Essa pergunta também, como que é um país tão grande, que é praticamente quase um continente,
tem uma língua, né? Além das línguas, lógico, que existem, que a gente sabe, né? As línguas dos povos originários, mas o que junta é também uma língua, tanto o português como antigamente também o tupi-guarani, a língua tu. Então, essas perguntas ficaram fervilhando na minha cabeça, e aí, graças a Deus, eu não fiquei sozinha com essas perguntas. Aí começamos, junto com a Marli e mais umas 2, 3 pessoas, a pensar, vamos estudar, então, o livro do Rudolf Steiner, que fala sobre a alma dos povos, como base antroposófica desses estudos. E a gente começou isso justamente 40 anos atrás, a gente começou com esse estudo. E aí ficou mesmo essa pergunta, mas será que tem o arcanjo, que é do povo brasileiro? Ou será que já que tem essa língua portuguesa e antes a língua tupi-guarani, será que tem um arcanjo da língua que se juntou com esse povo, com esse território do Pindorama, do Brasil? E quais são essas características mesmo, né, que se mostram na vida e na alma do povo brasileiro e que talvez se juntam aqui, né, com essas várias etnias, europeu, africano e os povos originários daqui, e também depois as pessoas que vieram do Oriente, Japão, Coreia e assim por diante. Então, grandes perguntas que ficaram, que a gente estudou, junto com a Maria e várias outras pessoas, mas a gente pensou, só o estudo, eu acho que não é o suficiente. Precisa realmente entrar na vida pedagógica e na antroposofia também. Então, com o tempo, a gente começou a também juntar textos, graças a Mali, que ela é muito boa assim nos textos, e principalmente no português, porque eu não sou, né? A gente começou a fazer apostilas na procura da alma do povo brasileiro, por exemplo. Até depois chegar no ano 2000, 2001, onde que a gente começou realmente a se mostrar mais claramente dentro da sociedade brasileira, com vários livros, né, sobre o índio, sobre a África, sobre mitos, né, mitos que existem aqui no Brasil. E aí foi indo e se criando um movimento, né, o movimento Pindorama. Pode passar aquele outro agora. Aquele outro slide, por favor. E dentro desse estudo, justamente, desse livro do Rudolf Steiner, tem uma expressão que em português não está muito bom assim, mas não tem, a gente não achou outra tradução, que é justamente a expressão do homem sem pátria, o homem sem lar, talvez, mas o homem que não está totalmente só ligado ao seu país, né? Como fala assim, o ser humano sem pátria é alguém capaz de acolher a missão da humanidade, sem que nele predominam sentimentos e sensações específicas determinados por esta ou aquela terra natal. Esse conceito desse homem sem pátria em alemão é heimatlos, quem fala alemão pode entender, talvez. Ele é um pouco difícil para entender, porque, de um lado, temos que entender bem a terra natal, e, do outro lado, justamente entendendo bem a terra natal, a gente pode se ampliar para aquilo que é o nosso planeta, a nossa humanidade como um todo. Então, ser tanto assim, bem claramente enraizado no Brasil, no caso, né, na nossa terra natal, entender bem a geografia, a história, as plantas, né, justamente também a alma, como que é essa alma brasileira e como que é a maneira como ela se coloca na vida. Então, tem tudo isso, sem ser nacionalista, porque na alma da consciência a gente se amplia para as outras almas dos outros povos.
o Japão, África do Sul, Alemanha e assim por diante, criando assim um sentimento e uma compreensão, um começo de uma compreensão para aquilo que a gente pode chamar de cosmopolita. Então, da mesma maneira como, por exemplo, tem uma cognição e uma procura de entender quem sou eu mesmo, eu útil, ou eu, né? O eu individual, da mesma forma como a gente tenta entender quem sou eu a partir do outro, e não só se enfincando dentro da nossa alma e achar que a gente vai achar aquilo que eu sou. A gente vai se achar individualmente quando a gente se confronta e se encontra com a outra pessoa. Então, nesse encontro, né, com o outro, tanto assim individualmente como também o outro povo, aí que a gente começa justamente a gente entender cada vez mais qual que é a nossa tarefa dentro da nossa terra natal, do Brasil, como também dentro dessa humanidade toda. Passa o próximo, por favor. Então, reconhece-te a ti mesmo, através do outro, e reconhece o seu povo, conhecendo a humanidade através da cognição do seu povo. Parece uma contradição, mas eu acho que se a gente faz essa comparação com a procura da gente mesmo, né? Quem sou eu? A gente também consegue entender que a gente só vai conseguir assim ter um olhar para a humanidade toda se também a gente se aprofunda naquilo que é a nosso papel e nossa alma do povo, nesse caso o Brasil. Não sei se entendeu, mas aí é isso que eu quero falar, mas vou continuar um pouquinho ainda. Porque, por incrível que pareça, pode colocar outro. Então, porque, por incrível que pareça, esses pensamentos não são só do Steiner. Se a gente presta atenção, a gente consegue perceber isso em muitos povos, inclusive já nos povos originários, com esse conceito do bom, eu não sei pronunciar direito, os Guarani vão me desculpar, Boraju, né? Que é o espírito que nos une. Então, tem um espírito que a gente pode chamar de cosmopolita, espiritualmente, que nos une. Né? E aqui eu achei bem bonito. O que faz o Brasil? O Brasil é uma imensa, uma inesgotável criatividade acasaladora, porque ela junta justamente, junta etnias, junta pessoas, e da maneira como eu fui recebido, por exemplo, lá no Paraná, 50 anos atrás, na favela do Paraná, e depois aqui em São Paulo também, tem a ver com esse espírito que tem uma base já na filosofia guarani, esse espírito de juntar, né, com muita criatividade. Né? O próximo, por favor. E aí o Cacaverá, que é um dos grandes inspiradores nossos do Pindorama, ele fala algo parecido. Né? Quando se forma uma nação, nasce também o espírito coletivo, que nós, assim, dentro da filosofia, a gente pode chamar de arcanjo, que vai sendo tecido de culturas, contradições, comportamentos, padrões e qualidades diversas. E o Brasil possui sua essência espiritual em uma árvore da alma vermelha. E achei bem interessante como Cacaverá explica essa parte da raça, que não é só uma raça pela cor, é principalmente uma qualidade. E no caso da alma vermelha, é a qualidade da terra. E ele deixa bem claro que não é só a cor e não é só os povos originários daqui da América, mas quem tem essa qualidade da terra, ele é da alma vermelha. E da mesma coisa, amarelo, é ligado ao fogo. Então, não só os orientais. E o branco, ao ar. Então, não só as pessoas que vieram, por exemplo, da Europa, os brancos. E o preto, a água,
Então, não só esses que vieram da África. Eu acho que isso é muito importante para a gente aprofundar um pouco mais nesses estudos sobre o racismo, por exemplo, né? Sobre a história do mundo mesmo. A próxima, por favor. Então, o Pindorama tem aquele símbolo, aquela mandala, que justamente mostra um pouco que representa um pouco as raças, né? Vermelha, negra, amarela e branca, mas nesse sentido que eu acabei de explicar. Então, não é só justamente a cor da pele, mas, como o Cacaverá falou também, tem as 4 respirações da Terra, né? Que tem essas cores e tem essas qualidades, né? Da terra, do ar, da água e do fogo, do calor. E ele contou para nós algo que é uma mitologia muito importante, eu acho, para a educação, inclusive Waldorf, da criação do mundo. Eu não vou contar agora tudo, mas no fim dessa mitologia, ele conta que tem essas 4 raças ou etnias ou qualidades que se, se juntam todas essas qualidades para criar algo novo, que ele chama de povo dourado. Eu penso que esse povo dourado, que vem a partir dessa mistura e dessa contribuição de todas essas qualidades que existem no mundo, que existem nos povos diversos dentro da nossa humanidade, que isso misturando justamente vai criar uma cultura de paz que é representado pelo ouro, né, o povo dourado, uma cultura onde junta a luz do ouro e junta também o calor do coração para uma ação dentro do mundo e dentro daquilo que nós queremos fazer aqui no Brasil também. Essa mitologia é muito importante, ela está no site do Pindorama, então quem quiser se aprofundar um pouco ou contar isso para as crianças, acho que é muito importante. E o próximo, por favor. E aí, dentro disso também, o Cacaverá contou para nós aquela grande mitologia, que no fundo eu podia chamar isso de filosofia, que seria muito importante, inclusive a gente já começou a fazer isso, de fazer uma comparação com aquilo que o Rudolf Steiner conta para nós, da criação do mundo, agora a criação mais do sentido filosófico. E aí, então, tem essas palavras formosas, muito profundas, que fala assim: para conhecer as primeiras palavras formosas do fundamento do mundo, deves acordar o coração. Para acordar o coração, precisamos dar-te teu nome, celebrar tua palavra alma e cantar. Assim, acorda teu tom dentro do teu coração, uma tonalidade da grande música divina. Então, aqui já dá para perceber, né? De um lado, aquela coisa bem grande, né? A grande música divina, todo o cosmo, todo o nosso planeta dentro do grande cosmo, e do outro lado, a nossa individualidade, a nossa palavra alma, né? Que é a minha alma, né? Individual, né? E esse tom dentro do coração que precisa ser acordado. Quer dizer, a gente pode pensar assim, que esse tom dentro do meu coração, que é uma parte dessa grande música divina, é aquilo que podemos talvez chamar de o eu superior de cada um. E aí, bem terreno, né? Assim poderá entoar a criação no mundo terreno, para ser na terra o que é sua essência sagrada é no céu. Escultor, tecelão, cantor e transformar a vida. Transformar a vida a partir da pedagogia, por exemplo.
a partir daquilo que a gente possa dar para as crianças. Obrigada. Não, é o próximo, por favor. E aí, muito bonito. O verdadeiro grande mistério, o primeiro, concebeu do seu cetro o germe da Mãe Terra, as 4 respirações da Grande Mãe. E aí fala da palmeira não só a palmeira física, né, que tem muitas no Brasil, mas essa palmeira divina, espiritual. Criou uma palmeira eterna no futuro centro da Terra, que é o eixo da Terra, que também é o eixo nosso, a coluna vertebral nossa, do ser humano. Criou outra palmeira no nascente e mais uma no poente, e criou uma palmeira eterna no sul e outra no norte. E se eu penso agora na pedra fundamental, que também fala dos seres elementais, do leste, oeste, norte e sul, a gente sempre pode pensar, fazer um paralelo, não que seja totalmente a mesma coisa, mas é uma linguagem, uma maneira de expressar uma verdade divina, uma verdade cósmica, né? Com outras palavras, mas nessa mesma direção. O próximo, por favor. E aí, isso. Depois dessa criação, irás à terra, filho do grande Espírito, que somos nós. Considera com fortaleza a morada terrena. Então, vamos se encarnar aqui. Vamos transformar isso. E mesmo que todas as coisas, em sua diversidade, apresentam-se por vezes horrorosas, deves enfrentá-las com valentia. Então, isso é aquilo que foi falado bem no comecinho, a gente não perder a esperança, e que a esperança é ação. Faz o fecho, né, de tudo isso. E acho que é o próximo, porque eu vou acabar já, porque isso também é uma grande descoberta para mim. Eu acho que dentro da antroposofia, mas também dentro de todas essas capacitações nas empresas, em todo lugar, a gente fala do ouvir profundo. Temos que ouvir. Isso faz parte da cultura de paz. Faz parte da gente não se ater a polarizações. E aí, na mitologia guarani, tem 7 maneiras de ouvir, que vai do mais externo para o mais profundo. Só isso, acho que dá para fazer grandes paralelos e também reflexões, né, dentro do movimento pedagógico, dentro do movimento antroposófico, com os adultos, não com as crianças. Eu acho que agora a Marli, ela vai falar talvez um pouquinho mais das crianças, porque como eu não tenho tanta experiência com a educação infantil, eu só queria dar uma entrada, né, nesse sentido daquilo que me tocou muito, uma parte daquilo que me tocou muito, porque tem todo esse outro lado também, que estou descobrindo um pouquinho mais agora, da parte da África, Yorubá, né? Toda essa parte muito importante também dentro da cultura brasileira. Muito obrigada, tá? Marli, a palavra é sua, eu estou ouvindo com meus ouvidos, os 7 ouvidos aqui. Eu também te ouvi, com meus 8 ouvidos. Sim. Um a mais, né? Que é ouvir do coração. Então, boa noite a todas, queridas que estão aqui, a todos os amigos que estamos apoiando. Quero dar uma boa noite especial à minha querida Paula, que sempre acreditou na nossa perseverança, no nosso caminho de pesquisa, né, Paula? Você sempre acreditou, sempre. Sempre lembro, me emociono falar isso, porque você foi uma pessoa que realmente acreditou. Ou melhor, teve fé, né? Fé. A fé alegre, que é uma característica da nossa alma.
Quero agradecer também a presença de amigos queridos que estão aqui, João, Inês, Zulaine. Zulaine, você não está na sua loja, Zulaine. Os clientes estão lá, Zulaine. Vai lá atender seus clientes, sai daqui. E também aqueles que não dá para ver todo mundo, mas bora, bora, bora. Bora, que agora chegou a hora, né? Então, depois de ouvir a Ute, gente, como é que a gente fala, hein? Queria, Falando. queria vocês aqui no meu lugar, viu? Queria vocês aqui no meu lugar. É bom demais estar aqui no meu lugar. É bom demais, porque a gente só aprende com a Ute, só aprende. Coragem, coragem, coragem. Então, o tema do nosso trabalho, né, trazer. A Tamires pediu para que a gente conversasse um pouco sobre a questão do que é a alma, essa pesquisa da alma brasileira, trazer essa ideia do que seria a alma, né, brasileira, qual é esse fio dourado que conduz o nosso movimento. Então, eu queria ver primeiro o nosso tempo, Tamires, para a gente ter a conversa, né? Nós estamos com aqui 20, quase 20 e 15. Então, talvez uns 10 minutos, vou tentar ser enxuta para poder dar oportunidade de conversa, porque o que a Ute trouxe já traz muitas reflexões. Só com a conversa dela já seria o suficiente para a gente desenvolver melhor, né? Mas eu vou trazer assim. O que é ter alma? Ter alma é você ter a responsabilidade pelas suas ações. Esse é o básico. Sabe? A alma da consciência é você saber que você é responsável pelas suas ações. Quais ações? Quais ações? Né? E ter amor por elas. Principalmente ser amoroso com essas ações. Responsável, amoroso, delicado, atencioso, cuidadoso, fraterno, uma série de coisas. E para desenvolver isso na sua vida, você precisa ter um conhecimento do que a Tamires também pediu para a gente trazer aqui. O que é essa autocognição? A Ute trouxe vários elementos, né? Mas como nós, a partir da nossa alma, conversando com ela, como um palco, né? Onde você vê vários atores, e a sua alma está no palco e você faz parte dela, conversa com ela e vê quem sou eu, o que eu faço aqui, como estou aqui. Quais os elementos que eu posso, quais cores, sabores, nuances que eu possa entender nesse organismo vivo, nessa sociedade em que nós vivemos, né? E essa alma, o que ela exige de nós, como educadores, né? Faz muito tempo que eu estou fora de sala de aula, nem gosto muito de falar sobre esse aspecto pedagógico, porque não é minha praia mais. Mas como um ser que estamos aqui, qual é a minha responsabilidade? Como educador, qual é a minha responsabilidade, né? Então, ter essa consciência dessa minha humanidade, dessa consciência de que nós aqui, que decidimos nascer nesse contexto geográfico que chamava Pindorama, hoje chama Brasil, tem vários elementos que nós herdamos. Não só a questão de mistura de povos, mas de mistura de alma, de condições daquilo que serão elementos fundantes de futuro. Aqui e agora nós já estamos vivendo o futuro. O futuro não está lá. Começo, meio, começo. Sempre. Começo, meio, começo, sempre. Aqui já estamos no novo começo. E quais características tem esse novo começo? Essa proposta, esse curso é uma proposta de novo começo. Estarmos aqui é ter coragem de começar uma ação responsável pela educação daquilo que vai ser o principal impulso gerador de consciências de futuro. Como educador, como você vai fazer isso? Que elementos você vai levar para a sua sala de aula que conversem com essa terra que nós pisamos? Quais elementos? Como vai ser a sua contação de história? Como vai ser a sua organização de aula? Tendo a consciência de que você tem 7 modos de ouvir, tendo a consciência de que você tem
essa posição, né? Norte, sul, leste, oeste, os seres sagrados em cada canto da terra, tendo a consciência de que, para os povos Guarani, que é o que nós mais conhecemos, né? Nós somos um ser de luz do sol. Cada um de nós é um raio do grande sol. Cada um de nós. E a criança, ela traz essa essência dentro da cultura desse povo tupi-guarani, que é o que mais conhecemos, porque com o Cacaverá nós nos aprofundamos mais nesse conteúdo. A criança, ela é o elemento com o qual, é o ser com o qual a comunidade inteira aprende com. A criança aprende com o maior, com o adulto, e o adulto aprende com ela. Já é uma coisa que está há milhares de anos nessa terra. O corpo etérico dessa terra é formado por esse impulso gerador de que a infância é algo sagrado. O adulto é um mediador. Ele aprende, ele sabe que ele está diante de um ser sagrado. Então, quando fala, o índio não bate em criança, nossa, eles são, né? É o máximo que esse povo aí sabe da cultura indígena, né? Não, não é que não bate, porque, sabe, não bate. Como é que você vai como é que você vai tratar um ser sagrado? Você está diante de um ser sagrado. Como é a sua relação? Então, o educador, já desde o começo, está presente, já está na presença de um ser sagrado, e ele, educador, também é. Então, são presenças sagradas. Quando a Ode traz que a gente tem elementos, né, da cultura do Tupã-Tenondé, né? O que é Tupã-Tenondé? É o ser superior. Esse ser superior trouxe para cá um conjunto de modo de pensar, né? Que está registrado na USP. A gente tem acesso a essa documentação, uma documentação real, palpável, concreta, que chama Asnee Porã Tenondé. Lá tem toda a descrição de uma organização espiritual na Terra. Então, quando Steiner fala da nossa evolução como ser espiritual, a gente tem aqui um povo que já viveu isso há milhares de anos e vive isso até hoje. Como que nós podemos dizer que nós estamos perto de povos atrasados, que estavam morrendo? Né? Como? Né? Então, quando vocês estudam na antropologia geral, né, a conferência 10 e 11, por exemplo, lá, quando vocês têm o mistério dos nossos membros, né, que é a antropologia, nesses capítulos, né, vocês têm esse tópico, a Uti apontou aqui. Ela disse: os nossos pés nos levam para lugares que a gente não sabe, né? Os nossos pés sabem os lugares de mistério sagrado. Onde estão esses mistérios sagrados? E a pedagogia Waldorf, ela tem, igualmente com seus alunos, essa possibilidade de encontrar pés de professor com pés de aluno. Esses dois modos de encontrar. E esse professor que teve a graça de receber esse aluno e teve a graça de encontrar a pedagogia Waldorf, tem a responsabilidade de alma de pensar naqueles que não estão ali naquela sala. Ele tem que ter a consciência social daqueles que estão apartados pela condição social que nós vivemos aqui nesse país. E se ele, amorosamente, com todo esse modo de ouvir, com todos esses 7 modos de ouvir, conseguir levar para o seu aluno o amor pela terra, o amor pelo fazer, a responsabilidade pelo fazer, ele, professor, que não recebeu aqueles alunos que karmicamente estariam destinados a ele, mas por condições econômicas não chegou na sua sala de aula, ele pode sim sanar karmicamente a sua condição e despertar nos seus alunos o acordar do coração, sabe? Fazer atividades com seus alunos que despertem essa responsabilidade. Sabe, se suas tarefas sempre se voltar para o leste, você estará sem falar nada para o seu aluno. Você vai trazer o impulso do leste para essa cultura que sempre, na sua caminhada, caminhou para o leste. A terra sem mal, a busca da terra sem mal é para o leste, sempre foi.
E é onde Steiner diz que é de lá que viria as forças para a cultura do futuro. E os nossos povos originários têm isso, tem isso. Basta a gente se apropriar disso. Como que a gente se apropria? Com esses cursos que vocês estão fazendo, com as trocas, com as músicas, com as propostas, com a alimentação, com a roupa, enfim, com tanta coisa que vocês sabem que eu aprendo mais é com vocês, né? Então, tivemos a sorte de ter essa mistura de ideias, né, dos povos originários daqui com os povos africanos que vieram para cá, que a gente sempre tem que lembrar, né, que dentro desses povos, não veio a África inteira, gente, vieram alguns povos. E esses alguns povos trouxeram em sua também fundamentação filosófica ideias que sabe, foram compatíveis com as ideias dos povos originários, que, por sua vez, também estava compatível com aquela primeira ideia que chegou aqui, quando o impulso templário aportou nas águas brasileiras. A gente não pode esquecer que teve um impulso templário. A gente esquece, mas não é hora de falar isso agora. Mas teve, então a gente teve confluência na nossa alma templária, de povo originário, que tem no leste a sua reverência, dos povos africanos, né? Lembrando sempre, né? Não veio a África, não, tá? Vieram aqueles povos. E a gente teve a sorte que veio aqueles povos que tem no Ubuntu, né? Ubuntu, me ajuda aí, Tamires. A filosofia de que eu sou, porque nós somos, a filosofia do nós. Então, essa filosofia veio para nós. Mas não é uma filosofia que você acha, tá tudo resolvido, viu? Eu sou você, você é eu, a gente vai se dar bem. Não. A gente é bravo aqui, colega. Somos muito bravos, a gente é guerreiro, a gente não passa a mão na cabeça, não. Não quer dizer, a filosofia, o Buda não quer dizer, vamos perdoar. Não, perdoar não é esquecer. Perdoar é ressignificar a nossa existência. E uma pedagogia que queira trazer esses elementos, né, da nossa alma brasileira, que a gente está pesquisando, não sabemos quais são esses elementos, ou melhor, sabemos alguns elementos, mas não sabemos qual seriam essas forças, né, qual seria esse arcanjo, a gente ainda não... Bom, não somos clarividentes, não somos videntes, a gente aqui é pé de barro, né? Somos todos pé de barro aqui. Mas a gente está tateando, a gente sabe que temos o prazer de acolher pessoas diferentes, temos o prazer de conviver com ideias que a gente não entende nada, mas a gente fica ali escutando, sabe? A gente tem essa criança interna muito forte, que na filosofia Ubuntu é sagrada. A sua eterna criança gosta de estar curiosa no mundo. E isso a gente tem. O que mais? Acho que para abrir a conversa, sabe? Para a gente conversar aqui entre nós, a gente pode parar por aqui. Eu vou dispensar os slides que eu mandei, os PowerPoint, porque o que a Uti trouxe já traz, já está de bom tamanho para a gente conversar. Tá bom? É isso. Obrigada. Obrigada, Marli, obrigada, Uti. Foi um semear bem rico, né? Veio semente crioula, veio milho de diversas cores, vieram sementes bem ricas, né? Que eu acredito que vão brotar, né? Dentro de cada um. Imagino que com o passar de algumas chuvas noturnas, o que vocês semearam aqui vai brotar, né? Dentro das pessoas que ouviram. Mas por hoje, né? Eu quero fazer uma amarração e depois abrir, né? Para ver se as pessoas gostariam de trazer mais. Nós temos falado muito, né? Sobre o sulear, né? Sulear as nossas ações, sulear os nossos pensamentos. E todo o caminho, né, que o Pindorama, aqui na figura de vocês duas, mas de muitas outras educadoras que também se comprometeram com essa pesquisa da pedagogia antroposófica no hemisfério sul e um pouco mais, né, canalizando um pouco mais para o Brasil, é algo que não está dado, né? Carece de pesquisa.
E essa pesquisa, tanto como a Uti e a Marli trouxeram, ela precisa de vivência, precisa de encontro, precisa de troca. Não é uma pesquisa que vai se dar só através dos livros. Conhecer esse modo de ser e estar suleado, né? Então, essa prática pedagógica envolta por pelas cores, pelos tons, os sabores do hemisfério sul e ainda mais próximo do Brasil, é algo que carece de ser descoberto, né? É algo que carece de pesquisar, uma pesquisa-ação, né? E é isso que o nosso curso está se propondo. A gente justamente dá as mãos para quem quer pesquisar esse Brasil, né? Mas não só vendo as suas cores, as suas flores, mas também reconhecendo as dores, mas sem perder o esperançar, né? Então, quero agradecer muito a fala de vocês duas e abrir, né, para as colegas, para os colegas que chegaram, para essas perguntas e contribuições. Ô, Tamires, eu só queria complementar uma coisinha do que você falou, que nesse sulear, né, uma das práticas é esse olhar mesmo para o leste, né? A nossa mão direita está sempre para o leste, né? Ou melhor, a nossa mão esquerda está sempre para o leste, que a gente aprende na geografia tradicional de colocar a mão direita, né? Isso já é uma prática de sala de aula. Se você trouxer essa consciência, né? Você, no aniversário, trazer essa escuta do coração, de onde veio o seu nome, né? E tentar, a partir de uma reflexão entre nós aqui, de entender que o céu, ele é dividido em várias partes, né? E seu nome veio de um lugar dessas partes, e que cada parte tem um ser sagrado tomando conta, e que seu nome foi ouvido, foi sonhado pelo seu pai, depois foi abençoado por alguém da família, ou então de um grupo étnico, também já é uma forma de sulear, né? Trazer essas compreensões. Sei lá, por aí. Estou vendo aqui a Sara, lá de Passa Quatro, estou vendo a Elis. O pessoal de Passa Quatro tá aqui firme, hein? Legal. Posso falar uma coisa? Não é uma pergunta, não, tá bom? Porque quando a Mali estava falando, né, que cada ser humano é um raio do sol, né? Aí me deu uma vontade de fazer, tipo, como se fosse uma poesia, ou então um conto, ou algo barodo, sei lá, algo assim que combina com o Jardim da Infância. Porque essa imagem, ela traz as duas coisas. Ela traz aquilo que cada um é um raio, quer dizer, ele é individual, mas faz parte desse grande sol. Eu acho que essa imagem, ela pode crescer dentro da criança, sem, sem intelectualizar, né? Mas como imagem, eu achei bem forte. Eu acho que combina com o Jardim da Infância. Só uma ideia. Se alguém depois inventar um conto, vocês me mandam, tá bom? Já inventaram, viu, dona Uti? Só Já, que né? inspirado na cosmologia Banto. É um Sim. livro inspirado na cosmologia Banto, que Sim. justamente pensando esses povos que Uhum. vieram em massa para o Brasil e que tem também em sua cosmovisão, em sua cosmopercepção, Ah, tá. a, a consciência de que nós somos seres solares. Cada Sim. ser humano carrega um raio de sol. E a É. partir desse estudo, Uhum. cria-se uma forma de compreender a arte de educar a criança, chamado Uhum. Kindese. Sim. Então,
esses diálogos interculturais que vocês fizeram ao longo de toda a fala de vocês, em que vocês trazem o diálogo, né, da cosmologia guarani, em diálogo com o Iorubá, com as citações do Steiner, isso tudo é uma forma de pesquisa, né? Sim. Pesquisa de saber quem somos e como construir uma pedagogia antroposófica, né, com a roupagem brasileira, né? Uma pedagogia antroposófica com um manto, né, que tem as cores, o cheiro do Brasil, né? Então, e o nosso curso a gente tem essa proposta, porque é a pesquisa que a gente está fazendo, do diálogo intercultural. Então, o tempo todo, ao longo do curso, a gente está construindo, a gente, né, vai construir um estudo a partir dessas tessituras mesmo dialógicas, que eu acho que é inspirado muito no que vocês, no movimento Pindorama e outros movimentos já vêm fazendo, né? É o que permeia também o nosso curso de buscar onde é que isso que a gente encontra, que nos é tão caro e tão importante da pedagogia Waldorf, que a gente também encontra que ressoa aqui nas nossas tradições, né? E que dá para trazer para a infância e como trazer para o 1º de setembro. Né? Isso tudo é pesquisa, como eu digo, mais uma vez não está dado, né? Requer assim, ó, arregaça as mangas e ó, vamos trabalhar e pesquisar, né? Uma das coisas que eu vi é a relação, né, com o Nego Bispo, né? Eu aprendi muito com ele, da relação dos nossos fios de cabelo, né? Com a roda de capoeira, por exemplo. Eu achei fantástico. A gente já tinha essas percepções, sabe? No Pindorama a gente já tinha as percepções. Mas quando a gente vê uma pessoa de peso, né, traduzir isso epistemologicamente, a gente fala, pô, a gente está no caminho certo, né? Então, uma professora de jardim, né, que está se aproximando de alunos de cabelos afro, né, com aquela textura, com aqueles enrolado, como vai fazer imagem? Quais imagens vai trazer, né? Então, essas imagens, sabe, do pé de chuchu, que tem aquele enroladinho, todo enroladinho ali, né? A imagem da capoeira, a imagem da roda, dos fios rodando, que os nossos fios de cabelo são bem circulares, né? Com a relação do círculo, com aquela relação da imagem que eu pus aí, mas que acabei não usando, que é aquela imagem famosa do Ubuntu, que tem todas as crianças em roda. Está aí no PowerPoint, Tamires. Ah, ah, que tem todas as crianças com seus pezinhos unidos, né? Aquilo a gente tem o todo nas partes, né? E ali a gente pode fazer pequenas brincadeiras com esforço, claro, como a Tamires colocou, é muita pesquisa, é muito esforço, trazer a dança circular, trazer a dança da capoeira, trazer a dança do samba mesmo, né? Porque, sabe, o carnaval, assim, é pouquíssimo festejado, né? Principalmente Escola Waldorf. Ah, a gente não tem essa circularidade, a gente não entende esse pensar circular, que por sua vez se manifesta no nosso próprio modo de cabelo. Os nossos fios são enroladinhos, né? Então, essa ideia, sabe, de que nós somos um raio de sol, está aqui, ó. Tem o sol no centro e cada um é um raio de sol, né? Ah, essa imagem traz muita coisa para nós, né? E como a Tamires falou, não é só um diálogo, a gente tem que partir para o polidiálogo, né? Sair do diálogo. Temos muitos diálogos para fazer, né? Tem colegas nossos que já estão chamando isso de polidiálogo, né? E o polidiálogo não procura consenso. Ele não procura consenso. Ele procura conviver com o diverso. Essa é a qualidade de alma brasileira. A gente consegue conviver com a diferença. E tá aí também a riqueza da gente trazer, né, essa diversidade na educação infantil, né? Porque uma criança que convive com essas imagens, né? Tanto tomar um chá numa cuia, comer com a mão, ora comer com garfo, né? Ora uma madonna branca, ora uma madonna negra, indígena. Então, elas já conseguem enxergar essa diversidade, né? Embora todos sejamos humanos, nós somos diferentes também,
E aí, quando essa criança sai dessa bolha, né, desse lugar protegido que é o jardim, e vai para o mundo, encontra um ser humano diferente, ela sim, aí sim vai tratar como igual, né? Ou não assim, o que é você? Quem é você? Nunca vi, né? Acho que é esse o grande ponto, assim, né? A missão que a gente carrega nesse curso, né? De que sim, a gente deve trazer essa diversidade desde a educação infantil, né? Não só no fundamental, não só a partir do quarto ano, não, é desde sempre, a diversidade está aí desde sempre, né? Sim, sempre. E é uma forma do professor ter seu compromisso kármico atualizado, contemporaneizado, né? Ter o seu compromisso kármico nas asas de Micael, porque muitos dos alunos que ele poderia receber, ele não recebeu, porque as condições econômicas não deixaram. E se ele consegue preparar esse aluno que ele tem para esse mundo, ele está contemporizando, sim, as asas de Micael para o mundo, a partir dos seus alunos no futuro. É isso. Tem Eu uma gostaria. pergunta, Será que alguém tem perguntas? tem uma pergunta, né? Gostaria de ouvir mais da Raquel. Ela escreveu: gostaria de ouvir mais sobre esse olhar para o leste. Talvez sobre a questão do cruzeiro. Sim. Então, Raquel, essa é a mitologia, é o mito guarani, ah, da caminhada dos povos para o leste, né? A caminhada em busca da terra sem mal. Essa terra sem mal, o que é essa terra sem mal, né? E eles caminham sempre para o leste. A direção é o leste. E, coincidentemente, Steiner traz, em Geas, que eu coloquei aí no nosso PowerPoint, mas depois a gente conversa, que é no leste que vem as forças da nova cultura, sabe? Daquilo que virá. Eu achei bem interessante em contraposição com o oeste, sabe? Isso é no GA 121, onde Steiner traz a missão da alma dos povos, que foi o livro que a Ute citou, que é o livro mestre dos nossos estudos, né? Então, Raquel, não sei se eu respondi, mas no leste estaria ah, essa esse conteúdo filosófico, né? Mas também é onde até hoje todas as aldeias, todos os tecó, sabe? Na comunidade indígena tem os tecoá, o lugar onde se faz a aldeia. E tem o tecó, o lugar onde você é o ser sagrado. E esse tecó é sempre trabalhado para o leste. Isso a gente aprende com todos os povos originários. Eles falam isso, que eles sempre melhor pontuando aqui, dos povos que a gente estuda, né? Do tronco Tupi-Guarani, tá? Porque dos outros eu não conheço, não posso falar. Não sei se eu respondi, Raquel. Obrigada, Raquel. Sim, sim, obrigada. Então, se um professor procura fazer sempre essa reverência para o leste, né? Ele não precisa falar do que se trata, mas ele sempre vai ter essa consciência, sabe? E depois, com os estudos que vocês vão fazer aqui, as coisas vão se ampliando, né? O que eu posso trazer agora são essas gotinhas ainda de ressonância filosófica guarani. Talvez assim, só completando, né, que o Steiner fala naquela pedra fundamental também, que é mesmo em português, é que do leste vem o espiritual para depois pegar forma no oeste, né? Então tem esse caminho, o espiritual, depois ele se condensa numa forma, né, no oeste. Assim. Isso. Eu acho que é importante a gente ver o quanto de vivificante tem nas nossas culturas, né? Que se contrapõe àquele olhar que entende que as nossas culturas são decadentes, né? São primárias, são inferiores. Então, o conhecimento agora, à luz dessas trocas, traz essa alegria de ver em nós representações desse modo de pensar, né? Desse modo de ser.
Alguém mais gostaria de trazer mais contribuições, perguntas, inquietações? Pode perguntar. Eu queria falar uma coisa que acontece aqui em Florianópolis, que a gente, quando vai visitar essas escrituras rupestres que tem aqui, Ah, e tem uns guias turísticos que levam e explicam, né? Os antropólogos, e eles disseram que todos os anos vinham pessoas de muito longe e vinham para o leste, como a Florianópolis ainda não era uma ilha, era junto o continente, e eles pegavam pedras que eram o mais longe, o mais próximo do leste, e faziam as escrituras rupestres lá. E eram locais de culto, eram cultos solares que aconteciam nos equinócios, sempre nos equinócios. Era como se fosse uma migração mesmo. sim. Povos indígenas muito antigos, mesmo não se sabe quanto tempo, né? Mas pelas escrituras rupestres é muito, muito antigo isso. E uma Essa- colega complementou aqui no chat sobre justamente Campeche, né? Que a cultura do sambaquis, todas voltadas É. para o leste. Quer falar um Tem pouco na Ilha do mais, Campeche e Sandra? tem em outros lugares também, mas é sempre nas pontas, né? é. Obrigado, Sandra. A Sandra também é do movimento Pindorama, aqui presente, João, todos presentes aí. Queria ainda falar uma coisa que eu acho bem importante para todas as crianças, para todos os seres humanos, mas tem que começar já no jardim da infância, é o caminhar. Porque várias vezes hoje a gente falou dos pés, a gente falou do caminhar, né? E eu acho que como a vida urbana, ela não deixa, ela não proporciona muito o caminhar. Então, uma ação pedagógica seria justamente caminhar. E aí tem um trechinho lá que do, do espírito que nos une, né? Boraju. O espírito, o espírito une as pessoas para dar a oportunidade delas caminharem juntas. Então, o espírito que nos une, Boraju, ele dá a oportunidade para a gente caminhar juntas. E não só na cabeça, não. Eu acho que caminhar mesmo. Porque aquilo que a Inês falou, eu acho que justamente caminhou para caramba, ainda carregando pedras. A gente não sabe quantos quilômetros. Talvez lá dos Andes, a gente não sabe. Vieram de longe, esses peabirus, né? Então, aí o Espírito une as pessoas para dar a oportunidade delas caminharem juntas. Quando isso acontece, elas ouvem um boraju, a canção do amor. É um canto ao qual ninguém pode resistir. Ouve onde estiver, pode estar acordado ou dormindo, longe ou perto. Não tem como deixar de ouvir. Não tem como deixar de dançar. De novo, né? É caminhar com os pés, dançar também, né? Com os pés. E sobre isso da caminhada, né? Sim. Eu faço uma reflexão. Para onde Não. os nossos pés costumeiramente caminharam até aqui? Em que direção? Ah, Aos centros urbanos? A direção do norte, eurocentrada? O hum, convite é que a gente caminhe em direção à periferia, ao quilombo, às aldeias, ao Brasil profundo. O Brasil que, por conta de todas as nossas dores raciais, sociais, nos foi encoberto, mas que ele resiste. Resiste com poesia, com música, com boas comidas, com escuta, com uma boa conversa entre um trabalho e outro, que a gente sabe escutar, que a gente gosta de papear, né? Não, é a gente encontrar o Brasil profundo, sabe? E sem se colocar a caminho, mas caminhar, né? É caminhação, né, dona Uti? é isso mesmo. É ir em direção. Então, se eu, com a minha turma, sempre encaminhei nessa direção, vamos junto agora ir em direção à periferia, ao quilombo, à aldeia, né? Às zonas rurais.
E o que será que a gente vai encontrar por lá, né? Que Brasil bonito é esse que a gente vai conhecer? Como a gente vai se comprometer em transformar o Brasil feio que a gente encontrar, né? Então, por aí, né, gente? Eu acho que é interessante também. Ah, João levantou a mão. Já passo para você, João. Acho que é interessante também porque nesse caminhar, né, do centro para a periferia, é uma forma da gente se encontrar, né? É uma forma também da gente se sentir pertencente ao lugar que a gente escolheu nascer. A Isabela também trouxe aqui no chat, e acho que tem a ver com isso também. Ela escreveu: Sinto que a ancestralidade é atemporal, pois nos remete ao passado, à memória, à saudade de reviver no coração o que a gente é, o presente que realmente é vivenciado, a sensação de pertencimento e o futuro que é a vontade de compartilhar e ressignificar o eu. Então, acho que também o nosso fio dourado desse curso é a gente encontrar essa alma brasileira que está na gente e a gente conseguir entender por que é que a gente é, come um cuscuz, né? Por que é que a gente fala que, vem cá, filhinho, deixa eu te fazer um cafuné, da onde veio isso, né? Por que que meu corpo se requebra tanto quando eu ouço um samba? Por que que meu olho brilha quando eu vejo uma roda de capoeira, ouço uma ladainha, né? Por que que isso pulsa em mim? Então, é a gente conseguir enxergar que, apesar de que minha família é europeia, apesar de que em casa todo mundo sempre viveu de forma bem colonizada, bem eurocentrada, né? Assim, a gente vive num mundo globalizado. Eu tive muita dificuldade de encontrar as minhas raízes, na minha família, apesar dos meus avós maternos serem do Acre, os paternos do Ceará, a gente já estava numa logística de vida, num automático, né, aí desse sistema capitalista que eu já nem que eu só queria ser igual aquelas meninas que tinham cabelo liso, é, aquelas meninas que tinham um sotaque que não era aquele carregado do norte e do nordeste. Então é um pouco disso, assim, a gente poder encontrar, né, se encontrar também, assim, porque a gente escolheu nascer aqui, a gente é daqui, ou a gente, como a dona Uto, escolheu vir para cá, né? Então, encontrar esse pertencimento para a gente também poder trabalhar em sala de aula, né? Poder sair de mim, né? Brotar de mim essa alma brasileira para eu levar para as minhas crianças. E aí o João levantou a mão. Queremos te ouvir, João. Pronto. Então, eu estou escutando essas falas tão ricas e estou com a cabeça fervilhando de ideias e fazendo conexões que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu fiquei pensando no seguinte, em relação a essa ideia de a gente olhar para o leste, se a gente pensar em grandes processos históricos, por exemplo, existem atualmente duas teorias principais que explicam como foi a migração dos povos que formaram o tronco tupi-guarani nas Américas. Nessas duas teorias, que são feitas com base em pesquisas genéticas, nas duas teorias existem caminhos diferentes pelas Américas, mas os dois caminhos apontam para o leste, rumo à Terra Sem Males, que estava no mar. Se a gente pensar no movimento que a Europa faz a partir da teosofia, da antroposofia e de outras correntes de pensamento esotérico, esse movimento é um movimento de olhar para o leste. Vão olhar para o Oriente para conseguir perceber dinâmicas, processos, campos de atuação na experiência humana, na experiência terrestre, cósmica, que o pensamento ocidental do Oeste não tinha alcançado.
Por outro lado, se a gente olhar para o Brasil contemporâneo, a gente vê cada vez mais um crescimento do interesse do nosso povo, principalmente dos setores acadêmicos, movimentos sociais, militantes, pedagógicos, educadores. Todo mundo está olhando mais para a África, que está a leste. Está a leste. E se a gente pegar essa fala da Tamires, né, em que ela traz a importância de olharmos para a periferia, que eu concordo plenamente, a gente pode interpretar que a periferia também representa esse leste, porque na periferia estão os saberes da cultura popular. Esses saberes da cultura popular, eles se baseiam em conhecimentos, em epistemologias, em filosofias que não são, em suas linhas fundamentais, aquelas da sociedade moderna capitalista, da civilização judaico-cristã. Ou seja, que, mais uma vez, apontam para o leste. Então, eu arriscaria dizer, tentando fazer uma síntese dessa fala, que a periferia é o nosso leste. Obrigado. Costureiro melhor nunca vi, né? Muito boas contribuições, João. Nós temos 8 minutos, mas podemos acabar quando tiver acabado, né? Última ali. Gostariam de Estou fazer refletindo mais sobre, alguma contribuição? eu estou refletindo o que o João falou. Porque com essa imagem assim do Cacaberá, daquela mandala, tem também toda essa. Eu acho que tem uma. Não sei se tem a ver com a mandala, mas assim, tem a ver com aquilo que acontece no Brasil, que cada vez mais agora também tem pessoas que vêm lá do Japão, da Coreia, que vêm do oeste, né? Lógico, cada um pode chegar também do leste, assim, né? Porque a Terra é o globo. Mas eu fico só pensando, né? Se justamente todas essas junções do leste e depois vem lá do oeste também, não sei. Assim, aquilo que nos une, né? É talvez justamente aquilo que está chegando cada vez mais no sentido de construir algo, né? Construir aquele povo dourado, ou construir aquilo que também Steiner fala, uma comunidade micaélica, cosmopolita, uma consciência da nossa humanidade, né? Sei lá, é uma reflexão, ela está bagunçada, vocês vão desculpar, tá? Vai ficar gravado para eu poder anotar depois essas ideias que estão rolando, né, Tamires? Sim, Que são bom. reflexões mesmo, né? Muito ricas. Tem aí nas nossas O título da imagens. nossa conversa aqui, desculpa cortar, é só para completar com a outra. O título da nossa conversa foi esse, né, Ute? A gente escolheu. Reflexões anímicas e espirituais acerca do que seria essa alma brasileira, né? A gente está refletindo, eu acho que está tudo confluindo, confluências. Desculpa cortar quem estava falando aí. Quando a Marli falou pé de barro, nós temos o pé de barro. Na hora me deu assim um estalo e eu me lembrei de uma coisa muito antiga, né? Que eu tinha ouvido há muitos anos atrás, ainda na minha adolescência, que é o sonho de Nabucodonosor, que sonha com uma estátua que a cabeça é de ouro, o peito é de prata, depois vem bronze, as pernas de ferro e os pés são de barro. E ele sonha com uma pedra que é jogada do céu, e essa pedra joga no pé de barro e destrói tudo.
e se estabelece um reino onde um rei um Deus celestial, né? Um reino eterno. E isso foi reinterpretado de diversas formas, mas na hora que você falou pé de barro, eu lembrei dessa imagem do sonho de Nabucodonosor, Hum, que a gente pode também fazer uma junção, né? Não sei, vem lá dos judeus, mas está A lá na gente, Bíblia. Mas a gente faz uma junção com tudo. a gente teve uma vez uma contribuição de um geólogo muito importante, eu não a outra talvez lembre o nome dele, antropósofo também. Ele falou que na raiz das palmeiras, ela é feita de argila. Tem umas bolinhas, tem várias bolinhas de mesmo. argila. E É, que e ele fez uma analogia dessa argila com a mitologia dos povos Guarani, onde e também com a interpretação da feitura do homem, né, pelo cristianismo, a partir do barro, sabe? Foi muito interessante. Então, essa presença da argila, ela está em várias mitologias, né? Para sempre lembrar de onde viemos, né? E Yorubá também, né? A gente É, também tem é, como. é a parte da terra, né? Porque nós viemos de forças espirituais, né? Então, os povos Guarani têm isso muito claro, eles sabem que eles vieram da parte cósmica, eles sabem. Por isso que eles cuidam bem da terra, entenderam? É uma coisa para a gente pensar no futuro. deixa eu falar uma coisinha lá que me veio, porque como eu falei no começo, né? Eu não sou brasileira, meu sangue é europeu lá, um pouco misturado, mas é da Europa. Só que eu já vivo aqui quase 50 anos. E aí, então, a gente muda, mas não só a alma, eu acho. A alma vai mudando, né? Com essa convivência, esses encontros com o povo brasileiro. Mas a gente vive no etérico mesmo do Brasil. E eu acho que esse etérico, me parece que ele está impregnado com quem pisou justamente nessa terra. Aí tem os povos originários, tem os povos que vieram da África, também tem os povos que vieram da Europa, que também andaram para caramba. Se eu lembro, assim, esses primeiros imigrantes que vieram da Alemanha, passando fome lá, no século XIX, andaram para caramba também, né? Desbravaram o mato e tudo isso. Então, eu acho que tudo isso vive no etérico, e mesmo uma pessoa como eu, que não nasceu aqui, mas vive aqui já há tantos anos, ah, vive dentro desse etérico e com isso muda também, acho que muda o jeito de ser. Não só a alma, é isso que eu quero falar. Eu acho que não é só a alma que muda, é algo do ser mesmo da pessoa. Tanto que minha irmã, que mora na Alemanha, né? E ela falou, mas você é tão diferente, você fala diferente. Quando eu falo alemão, fala não sei o quê. Ela estranhou. Eu estou falando isso porque eu acho que tem, justamente aqui no Brasil, é só olhando nessa tela, já tem uma certa diversidade, né? Então, e todos vivem nessa, nesse astral, não é bem astral, não, nesse ar etérico do Brasil, que tem um lado da diversidade, né? Tem luz e tem sombra também. A gente vive naquilo lá, né? E a partir disso a gente atua, às vezes muito inconscientemente também. Eu acho que o Pindorama ele tenta fazer com que cada vez mais a gente vive conscientemente dentro dessa alma brasileira. É só isso. Não, é só uma reflexão também. Só um pensamento que me veio aqui, dona Uta, na sua fala. E o Vinícius tem uma canção em que, eu acho que é do Tom Jobim, do Vinícius, que ele fala que o Vinícius era o branco mais preto do Brasil, pelo que ele trazia de musicalidade. Pois a senhora é a alemã mais brasileira do Brasil.
É isso aí. Isso, porque a gente se transforma. Tá? Sim, com certeza. É, se a gente é aberto, porque não é todo mundo que... Né? Porque tem estrangeiros, por exemplo, aqui no Brasil e em outros países, que estão fechados. Né? Então, vivem dentro desse ambiente etérico, mas não deixa ele atuar direito. Sabe? Tem algo lá misterioso que eu ainda não entendi muito bem, não. Mas como eu amo o Brasil e não deixo, como falou na ditadura, lembra? Amo e eu deixo. Não, eu amo e não deixo. Então é isso. Só agradecimento por essa alma tão generosa que são essas pessoas como a senhora, né? Obrigada. Muito obrigada pela noite especial, Marli e Uter. Por favor, foi lindo demais. Não, muito obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite. E Bom, obrigado por quem organizou tudo isso. Achei muito bom. Acho que é muito importante. E dá trabalho, eu sei. Muito obrigado mesmo. Fico feliz. a gente faz com amor e com esperançar. Bom, então nós vamos nos despedir da nosso primeiro momento de preparar o solo, né? Onde a gente recebeu Dona Uti e Marli nos abrindo sobre essa importância da pesquisa da alma brasileira, pesquisa antroposófica da alma brasileira, e nos deixou com muitas perguntas, né? Nos movimentou bastante. E aí, na nossa próxima sexta-feira, a gente vai trazer isso um pouco mais para perto da infância. Então, a gente vai ter uma conversa com a Glauce sobre as reflexões da educação infantil Waldorf no Brasil e as questões do nosso tempo. Então, essa conversa vai chegar um pouquinho mais, né? Mais para perto do que a gente está se propondo a construir ao longo do curso. Então, eu já agradeço imensamente por esse encontro e dizer que queremos caminhar de mãos dadas, né? Aprendendo a arte de caminhar com os pés na nossa terra, no Pisar nosso barro. devagarinho, Oi, Marli. pisar devagarinho. Pisar devagarinho. Já Sabe que eu diria tô com Dona Ivone colar? Lara, né? Dona Ivone Lara, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Pessoas não Eu entendem essa piada. quero agradecer também a presença de vocês, e as duas são nossa fonte inspiradora, né? Quero agradecer também a parceria de trabalho, de aconselhamentos, né, que a gente também tem com as nossas anciãs, com a Paula e com a Rosa, que estão aqui com a gente. Quero agradecer também a presença de todo mundo que veio, dos rostinhos que a gente conhece de outros anos, né, do curso. É sempre muito bom a gente saber que a gente tem muitas mãos para segurar, né, para a gente fortalecer essa nossa pesquisa, para a gente caminhar, né, juntas, juntos e juntes, cada vez com mais consciência no nosso fazer, né, no nosso trabalho, o que que a gente leva para as nossas crianças, né, e como a gente pode transformar de forma sólida, né, e que chegue na alma de todos. E Tamires ia falar, Marli também. Só quero agradecer mais uma vez pela organização, pela equipe toda e pelo convite. Agradecer ao pessoal de Passa Quatro que estava aqui, pessoal de Floripa, pessoal lá de Paraty, tudo prestigiando, hein? Olha, obrigada. Obrigada, né, Valéria, pela condução. Muito obrigada. Então tá bom, boa noite. Assinem a lista para a gente poder mandar as informações do curso. Um beijo, bom descanso, bom final de semana. Muito Tchau, obrigada. Sara. Boa Tchau, noite. Sara. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. tchau, João. Tchau, Marli. Tchau para todos. Muito obrigada, muito bom. Tchau, tchau. Nossa, tanta gente boa aí. A Sandra, tchau, Sandra.
Até a próxima. Foi muito bom, né, Tamires? Gostei muito, viu? Até o Michael está aqui, ó, lá da Oca Manacá, Olha só. uma pessoa muito importante para o movimento de uma educação decolonial lá no Rio Grande do Sul. Legal. Sara, dá um abraço para sua tia. Eu tô vendo a Marilise aqui também, lá de Juiz de Fora. Tá sem câmera, mas eu vi seu nome, Marilise. Saudade. Obrigado, gente. Tô indo. Michael ligou a câmera, dá um oi aí. Um Eu estava projeto saindo, a Marli inspirador. mandou. Estava já saindo, a Marli mandou um beijo para a tia. Pode deixar que eu dou, Marli. A Celinha, desculpa, grande abraço. Grande abraço Outra, obrigada. para você, querido. O pessoal prestigiou bastante, né, Tamires? Que bom, né? A sala estava cheia, 80 pessoas. Muito bom mesmo. Obrigada, queridas. Foi muito Tchau, bom. tchau. Tchau, Marli. Obrigada, Marli. Foi Tchau, ótimo. Vamos parar a gravação, né, Lígia? Tô procurando como é que faz. Aqui.